Meus amigos, como eu disse, Código Civil Brasileiro, que era de 2016, foi atualizado, alterado, substituído em 2002, 2003, quando nós tivemos uma ampla reforma e uma mudança significativa nesse ponto da legislação brasileira, que é responsável pelas relações que temos, contratos, casamento, herança, muito da nossa vida. Está a questão de condomínio também, relação ali entre aqueles que moram no mesmo prédio, no mesmo condomínio. Então, tudo isso para o ouvinte ter uma ideia do que nós vamos conversar a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes. Porque há um projeto de mudança, de atualização do Código Civil Brasileiro. E nós estamos em contato com a professora Rosa Maria Andrade Neri, que é advogada, professora associada de Direito Civil da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, livre docente, doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutora Rosa, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, um prazer falar contigo nessa manhã. O prazer é meu, Pedro. Agradeço o contato e cumprimento a sua audiência. Professora, a primeira pergunta é a seguinte: nós precisamos mudar o Código Civil Brasileiro nesse momento? A atualização do Código Civil é bem-vinda, Pedro. Há muitos pontos que precisam ser atualizados. Nada extraordinariamente forte, mas muitas coisas relacionadas com a família, com a empresa, com a forma de garantir dívidas, com a forma de dar poderes para os credores sobre o patrimônio dos devedores. Nós precisamos sim atualizar o código, sem contar um ponto muito importante que é relacionado com o mundo digital, que trouxe muitas novidades para o nosso espaço de direito civil. E por onde começar? O que é mais importante? Eu sei que o Código Civil é enorme, gigantesco, são muitos artigos. O que é o principal ali a ser alterado para essa atualização que a senhora defende? Vamos começar. Nós temos hoje em dia, por exemplo, uma questão relacionada com a família, sobre se o enteado é filho socioafetivo. Essa é um problema que está na palavra do povo, que está na vida das pessoas. Como saber se o enteado é filho socioafetivo? Enteado é enteado, filho socioafetivo é filho socioafetivo. E o que determina isso? Determina a vontade de alguém querer assumir uma paternidade ou maternidade socioafetiva. Isso é um ponto que precisa ser esclarecido e está bem posto, a nosso juízo, na reforma proposta pelo PLS 4 de 2025 do Senado Federal. A comissão que estudou tudo isso não inventou essa necessidade. Essa necessidade foi trazida pelo parlamento. É o Senado Federal da República que nomeou uma comissão para estudar aquilo que é necessário mudar. E está no site do Senado esse PLS 4 de 2025, que pode ser acessado por qualquer pessoa. Uma mudança importante, Pedro. Veja, as pessoas querem deixar órgãos para ajudar as outras pessoas quando falecem. Tá bom, a doação de órgãos, como se faz? Eu não posso deixar essa vontade escrita em testamento, porque o testamento será aberto só depois que eu morrer. Então, não dá tempo de fazer a doação. Como que nós temos que fazer? Há que ter um documento anterior, uma diretiva antecipada de vontade. Nós não temos esse tratamento no nosso Código Civil. Nunca se pensou nisso lá atrás, quando ele foi gestado. É importante fazer isso para ajudar as pessoas que precisam de bens, órgãos doados. Então, existe um tratamento especial na parte geral do Código Civil para esse tipo de problema. É importante.
Nós temos, por exemplo, a questão da morte da pessoa que é sócia de uma empresa. Como se faz para fazer essa sucessão? Essa sucessão se dá fazendo com que os herdeiros assumam a sociedade? As cotas passam para os herdeiros? Ou elas vão para apuração de valores e se divide valor? Como se faz? Também precisava de um tratamento. Então, existem muitos pontos, os contratos digitais, a forma como o devedor põe a mão no patrimônio, o credor põe a mão no patrimônio do devedor, em caso de dívida não paga, tudo isso precisa ser revisto e alterado, mas não é um código novo, viu, Pedro? Nós estamos diante Isso é importante de uma pontuar, então. atualização. Pois não. É diferente do que aconteceu em 2002 e passou a vigência 2003, professora? Perfeitamente, perfeitamente. Olha, eu lhe digo com toda a certeza, o Código Civil de 2002 é verdadeiramente um código novo, se comparado com o Código de 1916. Se você comparar os escritos do texto do Código de 16 de 2002, você vai dizer, nossa, mas tem muitos artigos repetidos, tem coisa que não foi alterada. E mesmo assim eu lhe digo, o código é novo. Por quê? Porque o sistema é novo. O sistema de 2002 é completamente diferente. O professor Miguel Reale e um grupo de professores, na época, estudaram com grande cuidado essa alteração sistemática do Código Civil. Então, o Código Civil de 2002 é novo. Essa nova atualização que nós estamos trazendo, embora mexa com muitos artigos, não tantos quanto se diz que foram alterados, mas embora mexa com muitos artigos, ela não muda a estrutura do código. O código continua o mesmo sistema, com textos novos necessários para as necessidades do nosso tempo, como essas que eu lhe falei. Por exemplo, há uma demanda da sociedade civil, Pedro, sobre a questão dos animais. Animal é gente, animal é coisa. Como é que eu trato os animais? E aí, quem tem um cachorrinho, por exemplo, que é a companhia de um idoso, e esse idoso precisa desse cachorrinho para poder viver bem, ter um apoio emocional, às vezes até recomendado por médicos. Esse bichinho é diferente da res que está no pátio para ser abatida. Há uma grande diferença de pensamento entre nós a respeito dessa matéria e nós precisávamos dar uma regulação a essa questão. E isso é feito no trabalho do Código, da atualização do Código Civil, agora feita em 23 para 24 e que ensejou esse PLS 4 de 2025, que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco ao tempo em que ele era o presidente. Foi ele que ordenou esses estudos. Então, não é uma invenção, não é uma maluquice, vamos dizer assim, de alguns professores. Não, foram pessoas chamadas para estudar e dar notícias de soluções que a sociedade civil precisa. Professora, nesse caso dos animais, qual é a tendência, o que nós temos hoje colocado como um pensamento da maioria dos especialistas que se debruçaram sobre o tema? Nós vamos ter algum novo tipo de interpretação? Porque hoje nós temos até na justiça alguns avanços, apesar disso não estar na legislação, sobre, por exemplo, guarda de cães, no caso de separação de um casal que não tem filho ou que tenha filhos, mas que quer uma guarda compartilhada. Nós noticiamos isso hoje aqui na programação da Rádio Bandeirantes, hoje não especificamente, né, mas nos últimos tempos, como um capítulo de curiosidades, né? Olha o que a justiça está decidindo nesse caso em relação à disputa da guarda de um cãozinho. E isso vai mudar? A senhora acredita que nós vamos ter que tipo de solução para essa situação? Nós tentamos organizar uma solução razoável e ponderada. Você sabe, Pedro, que existe
um grupo de pessoas que entende que os animais mereceriam um tratamento civil muito mais qualificado do que aquele que nós temos hoje. Nós fizemos uma pequena distinção, colocamos os animais como objetos de direito. Eles não são pessoas, não é? Não são sujeitos de direito, eles são objetos, são coisa. Porém, nós usamos uma palavra que é muito conhecida de quem entende do assunto, dizendo que se trata de animais, são seres sencientes. O que significa isso, Pedro? Significa que, pelo fato deles terem, eles sentem dor, eles têm uma conexão com a nossa humanidade muito superior às coisas. Então, essa particularidade dos animais nos obriga a dar a eles um tratamento que não seja indigno. Nós não podemos maltratar os animais, isso já é um consenso mundial. Agora, existe diferença entre, por exemplo, o Pedro, um cão que é guia de cego e uma res que está no pátio que serve de alimento futuro para as pessoas. Então, como tratar esses dois interesses completamente diferentes e que se conectam, sim, perfeitamente com interesses da sociedade civil? Então, fizemos essa distinção, dizemos que existem certos animais que estão conectados com o sentimento das pessoas e outros que não estão. Mas todos eles precisam ter um tratamento que não escandalizem as pessoas por causa de maus tratos. E com relação a essa circunstância de um casal ter, ou casados, ou que vivem em união estável, eles têm um bichinho de companhia, na hora da separação, com quem que fica? Nós temos que resolver esse problema e nós fazemos isso. Quem quiser olhar o projeto pode verificar no artigo 1566 que os animais foram incluídos entre aqueles seres que podem justificar uma despesa, não é? Uma despesa que deva ser compartilhada pelos cônjuges ou pelos conviventes. Então, são esses tratamentos pontuais que ensejam uma série de conversas, uma série de palavras, artigos, parágrafos, alíneas na lei, que dão ao projeto um tamanho imenso, mas que não mudam tanto assim as circunstâncias da vida civil. Estrutura do Código de 2002, eu lhe garanto, Pedro, não houve com elas alterações significativas. Elas são pontuais, por isso nós dizemos que há uma proposta de atualização do Código Civil e não de mudança de um novo código. Não. Nós estamos conversando ao vivo nesta manhã aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com a professora Rosa Maria Andrade Neri, que é professora da PUC, tem muito conhecimento nessa área, participou desse amplo debate de atualização do Código Civil Brasileiro e está trazendo para nós explicações do porquê essas sugestões todas foram feitas. Tem muito ouvinte perguntando se já está valendo essas regras aqui, por isso eu vou, antes de trazer a próxima pergunta, que ainda é no âmbito aí de família e sucessão, eu só vou pedir para a professora pontuar em que pé que está essa discussão que ainda precisa, carece de uma aprovação no parlamento. Qual que é o caminho para a implantação dessas mudanças todas das quais estamos tratando? Só para deixar claro aqui, porque a audiência está perguntando se isso já está valendo, viu, professora? Não está valendo no sentido de ter sido aprovada essa mudança. Ainda não foi. Nós temos um projeto de lei do Senado número 4 de 2025. Pode ser acessado por quem quer que seja no site do Senado. O que aconteceu? Em 2023, o senador Rodrigo Pacheco, na condição de presidente do Senado Federal, ele nomeou uma comissão para trabalhar a atualização do Código Civil. É essa a função que nós recebemos, uma função cívica que foi desempenhada por 40 professores.
são juízes, são advogados, são professores, pessoas que debateram as questões relacionadas com esse ponto de atualização. O Código Civil tem vários livros. Tem o livro de família, o de sucessões, o de empresa, o de contratos, o de obrigações. E foi criado um livro novo de direito digital. Então, nesse particular, existe uma novidade, um livro novo dentro do Código de Direito Digital. Muito bem. Este trabalho foi entregue para o senador Pacheco em abril de 2024, Pedro, pela comissão, presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Eu e o professor Tartucci fomos os relatores gerais desse trabalho, porque cada um dá uma opinião e depois nós temos que votar e colocar isso num texto para entregar para o Senado. E assim o fizemos, cumprindo um dever cívico que nos deu muito trabalho e eu devo dizer que todos trabalhamos muito e com muita dificuldade em Brasília para dar conta desse trabalho. O trabalho foi entregue e agora, no começo de 25, o senador Pacheco entregou ao Senado esse projeto. Aí não é mais um estudo, já é um ato de governo legislativo do Estado. Então, é o poder legislativo atuando com sua competência e autoridade, entregando para o parlamento um estudo que vai ser agora votado, rejeitado e não está valendo ainda, a não ser se eventualmente nós tenhamos, como no caso dos animaizinhos, não tem lei, e o próprio judiciário está dando a solução que acha que é conveniente para os problemas que estão acontecendo, e já estão acontecendo. O que nós fizemos foi colocar dentro do texto da lei as soluções que se avizinham como sendo as mais adequadas, as mais próprias, entendeu, Pedro? Então, não vige Perfeito. ainda, está ainda em andamento o processo legislativo. Muito bom. Perfeito pontuar isso aí, porque era uma das perguntas aqui, eu tinha guardado para o fim, mas já que surgiu aqui a dúvida dos ouvintes, eu antecipei. Professora Rosa, é verdade que cônjuge vai deixar de ser herdeiro obrigatório, necessário, não sei qual é a palavra exatamente, a senhora pode explicar certamente para nós o que muda nessa questão? Pedro, houve uma alteração aí. O cônjuge é herdeiro? Aqui nós temos que fazer primeiro uma ressalva muito importante. Nós temos no Brasil o casamento civil. O casamento civil é algo muito importante, é a maneira preferida do constituinte para que as pessoas formem família. Então, o ideal é que as pessoas se casem, porque há segurança para os cônjuges e para os filhos. Mas você sabe que nós temos entre nós uma grande quantidade de pessoas que optam pela união estável. O que é a união estável? As pessoas são livres, não têm impedimento para o casamento, mas não querem se casar. Mesmo assim, elas convivem, têm filhos, geram uma família. Ninguém nega a qualidade de família para aquelas formadas por união estável, tampouco as que são formadas pelo casamento. O Constituinte diz, é preferível o casamento, mas se as pessoas resolvem informalmente serem companheiras de uma vida conjugal, tudo bem, eu respeito. E isso acontece no Brasil. Então, o que aconteceu? Nós temos, pelo Código de 2002, nós temos, continuamos a ter, e a atualização não mudou, uma ordem de pessoas que podem suceder as outras depois da morte. É a lei que diz isto, não somos nós que dizemos, é a lei que diz, é o Congresso que diz, olha, morto alguém, a ordem é essa. Nós temos isso no nosso sistema? Temos. O que acontece? Quem quiser ler, pode ler o artigo 1829, tanto do Código Civil, que está na internet, é só buscar, ou na proposta de atualização do Código Civil, é o artigo 1829. O que aconteceu? Quando nós viemos com o código de 2002, o professor Miguel Reale trouxe esse código para votação e ele é o que está vigendo hoje, nós tivemos uma concomitância de sucessores, quer dizer,
mais de uma pessoa sucede, os descendentes, os ascendentes, o cônjuge ou o convivente e os colaterais. Essa é a ordem da sucessão. O descendente são os filhos, os netos, os ascendentes são os pais. E o cônjuge ou convivente, nós sabemos quem são. O parceiro do casamento, cônjuge. O parceiro da união estável, convivente. Pois bem, no sistema do Código de 2002 que está vigendo hoje, o cônjuge pode ser, não necessariamente será, pode ser sucessor junto com filhos, principalmente se ele é cônjuge num casamento ou companheiro, numa união estável, em que ele não seja copartícipe do patrimônio da família. Então, a pessoa é casada em separação de bens, hoje, no Brasil, hoje. Se você se casa em separação de bens, você não herda você não tem direito à meação, porque todo o patrimônio é ou seu, ou do seu companheiro ou cônjuge, e cada um tem o seu patrimônio, não se misturam. Acontece que isso pelo direito de família. Agora, pelo direito de sucessões, na morte da pessoa que tem um casamento em que ela não participa do patrimônio da família, ela herda junto com os filhos do casal. Então, todo mundo acha isso esquisito. Como é que eu me casei em separação total de bens e o meu cônjuge vai herdar junto com os meus filhos? Isso acontece hoje no Código Civil de 2002. Existem peculiaridades, existem, vamos dizer assim, detalhes que são mais difíceis de explicar, mas é mais ou menos, falando numa linguagem bem simples, é isso que acontece. O que foi feito pela atualização? É uma proposta. Aí é o Congresso que vai resolver. Nós dissemos, olha, o cônjuge ou o convivente herda sim, se não tiver descendentes nem ascendentes. Ele não herda mais junto com pais ou junto com filhos, netos e por conseguinte. Então, o que acontece aí é uma discussão de política legislativa e de vontade do povo. Quem vai dizer isso é o parlamento. As duas coisas são possíveis? São. Nós estamos dando uma solução diferente da que está no Código de 2002, Professora, hoje vigente. deixa eu ver se eu entendi. Vamos trazer um exemplo aqui para talvez ficar prático aí, saber se é exatamente isso. Vamos imaginar uma família, pai, mãe e 2 filhos. O pai falece. 50% dessa herança vai para a mãe, 50% dividido entre os filhos. Isso, a partir do que foi discutido na proposta da atualização do Código Civil, muda. E toda a herança vai para os filhos, nesse caso hipotético. É isso? Veja bem, isso vai depender de uma outra consideração. Nós temos sempre que ver, Pedro, em que regime de bens é casado o casal. Então, veja, depende do casamento, do regime de bens do casamento ou da união estável. Se o sujeito se casou em regime de separação total de bens, veja, você e sua esposa vão se casar, são cônjuges, passam a ser formando uma família, mas são casados em separação total de bens. Nesse caso, a sua esposa, ela não tem um patrimônio comum com você. Você tem o seu patrimônio, ela tem o patrimônio dela, eventualmente vocês podem comprar alguma coisa juntos e serem condôminos, mas vocês não têm uma comunhão de bens, nem total, nem parcial, porque vocês se casaram pela separação total de bens. Como é que fica o patrimônio de vocês se acontece, por exemplo, a morte de um dos cônjuges? Morre o marido, fica a mulher e os filhos. Ela será herdeira dele? Depende. Se ela tiver casada em separação total, ela herdará sim junto com os filhos. É essa a questão, entendeu? Ela não é meira
mas ela será herdeira. Agora, se ela eventualmente for casada em comunhão total de bens, ela terá metade do patrimônio da família, porque metade é dela, a outra metade será dividida com os seus filhos, ou com os filhos dele, que faleceu, que podem não ser filhos dela. Então, tudo em matéria de sucessão dos cônjuges, Pedro, está conectada com o regime de bens do casamento. E aí que mora a confusão, Pedro. Por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de pessoas que optam pelo não casamento, vivem em união estável e às vezes sem nada escrito. É um convívio, estão há 20 anos juntos, têm 3, 4 filhos e não tem nada escrito. E às vezes o patrimônio está todo no nome do marido e nada no nome da mulher. Acontece também o contrário. Então, de quem é esse patrimônio? Ela participa deste patrimônio quando ele falecer? Não tem nada escrito, vivem informalmente. Então, nós temos tido muitos problemas com relação a isso. É preciso regular melhor. É isso que a atualização do Código Civil faz. O que a sociedade civil reclama é dessa, vamos dizer, é o exemplo mais extravagante. É essa pessoa que é casada em separação total de bens, não quero que haja ameação, não quero que nosso patrimônio se misture, ainda assim, na falta de um dos cônjuges, ela é herdeira. Isto é bom? Muitas pessoas dizem, para uma mulher pobre que se casa com um homem rico, ou vice-versa, um homem pobre que se casa com uma mulher rica, isso seria ótimo, porque ela pelo menos herdaria uma parte desse patrimônio. Mas é por aí que nós vamos consertar esse problema? É uma questão bem dolorosa, Pedro. Está posta para o Senado uma solução que pode não ser a melhor, pode não ser a melhor, mas ela provoca uma, vamos dizer, reação. É preciso que o Senado da República, o Congresso Nacional em geral, enfrente esse problema, porque é um problema que dói na vida das pessoas. Agora, quando o casamento não chega até que a morte o separe, como diz o padre na hora da celebração, nós temos a figura do divórcio. Tem mudança e atualização no divórcio, professora? Tem, mas nada tão significativo. Existe uma facilitação para o divórcio, viu, Pedro? Esse é outro ponto muito dolorido da nossa experiência humana do direito de família. Veja, existem casamentos que estão, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão dura, falidos. E as pessoas não conseguem se desvencilhar do vínculo. Por quê? Às vezes por subjugação, não é? Isso acontece? Acontece. É frequente? Infelizmente é frequente. Principalmente da opressão do homem sobre a mulher. Então, a mulher, geralmente, nesses casos, não tem recursos para ajuizar uma ação para o divórcio, e chegou a nós, da comissão, muitas considerações de ordem sociológica sobre esse fato. Então, a mulher lá no interior, ela não tem recursos, ela quer se divorciar, não consegue, o marido não concorda com o divórcio, ela não tem recursos para ajuizar uma ação de divórcio. Como fazer? Fica obrigada, sujeita a um casamento falido e que não é resolvido. O que se inventou é uma decisão também difícil? É. A pessoa pode ir até o cartório de registro civil e dizer que quer se divorciar. E isso será feito de uma maneira, vamos dizer assim, registral. Mas como é que pode, meu Deus? A pessoa se casa, os dois querem, e para separar e para se divorciar, a vontade só de um. Como fazemos? Há uma solução proposta pelo atualizador do Código Civil, de se fazer de uma maneira mais simples, que a doutrina chama de divórcio impositivo, que à primeira vista parece algo extravagante e fora, vamos usar uma expressão dos jovens, fora da casinha, mas que tem se mostrado uma solução razoável para essas situações de opressão. Então, também é um ponto que está para discussão
A atualização feita pelos professores da comissão que entregou este trabalho provoca o Congresso para tomar uma atitude, tomar uma providência nesses casos. Não é boa essa solução? Vamos encontrar outra, mas o problema está aí e precisa ser enfrentado. Em relação ao divórcio quando se tem filhos, né? Uma questão que hoje passa pelos tribunais. Há algum tipo de facilitação também nesse caso, professora Rosa? Olha, os filhos, eles são filhos para sempre. Os cônjuges podem deixar de ser cônjuges pelo divórcio. O divórcio não altera de maneira nenhuma a responsabilidade dos pais pelos filhos, tanto do homem quanto da mulher, e nos casos dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, que nós adotamos na reforma, também é possível verificar a responsabilidade pela família. Então, alimentos, moradia, tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência daqueles que estão unidos à família é de ser considerada. Nada extravagante, exatamente aquilo que os cônjuges realizam na vida do seu cotidiano de casados. E depois do divórcio não podem jogar fora os filhos, não é? Precisam continuar responsáveis em conjunto. Guarda, alimentos, zelo pelos estudos, tudo isso são deveres de família e não foram alterados pela atualização do Código Civil. Professora Rosa, para a gente finalizar, vamos chegar então ao que é novo, ao livro novo do direito digital. O que tem de mais importante aí e o que a senhora destaca como fundamental para ser aprovado nessa atualização do Código Civil depois de uma modernização, se podemos chamar assim, da legislação civil brasileira? Pedro, o livro de direito digital é grande, ele tem vários artigos. Aliás, ele é o que traz, vamos dizer, para o trabalho de atualização uma quantidade muito grande de modificações. Você sabe, Pedro, que, por exemplo, nós falamos de um contrato de compra e venda. Um contrato de compra e venda, ele tem um perfil, um tipo, e ele pode ser realizado em vários cenários da nossa vida civil. Se essa compra e venda é feita entre dois empresários, ela tem um perfil. Se ela é feita entre duas pessoas comuns, nós dois fazemos uma compra e venda de um apartamento, tem outro perfil. Se a compra e venda é de um produto que foi posto no comércio por um produtor, é uma compra e venda de direito de consumo. Se ela é feita pelo mecanismo digital, a maneira como essa compra vai ser feita é diferente, como é que a intenção das partes, a vontade de contratar é revelada. Então, a vida digital ela tem uma série de questões, uma série vamos dizer assim, particularidades que muitas vezes o sistema do direito de contratos, o sistema do direito de empresa, o sistema do direito de obrigações não alcançam. Essas peculiaridades é que foram trazidas para esse livro de direito digital. Então, um negócio feito, uma compra feita online, vamos dizer assim, tem agora um tratamento todo próprio. A imagem da pessoa dentro da vida digital vai ter uma proteção especial. Então, todas essas circunstâncias, Pedro, elas demandaram por estudiosos da matéria, que são especialistas, que são pessoas que conhecem o movimento da vida digital, que não é muito próprio para mim, por exemplo, que não sou versada nesse tema. Então, é como se nós tivéssemos levado pessoas e bens para um ambiente próprio do direito digital e dado uma conformidade na regulação da vida que se realiza nesse ambiente diferente. Então, o livro de direito digital é bem-vindo
embora ele sofra muitas críticas, porque há professores de grande respeitabilidade que entendem que isso não precisaria estar no Código Civil. Mas é uma novidade maravilhosa. Eu acho que nós levamos para o Congresso uma pauta. A sociedade civil, pela voz do parlamento, que são os nossos representantes, é que dirão: isto é necessário, isto não é necessário. Agora, dizer que não é bom, eu acho que não é certo. É bom que nós tenhamos essa discussão, ela está posta de uma maneira absolutamente clara para a sociedade civil e muito bem feita, a meu juízo. Muito bem, professora Rosa Maria de Andrade Neri, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Os ouvintes acho que aprenderam um pouquinho mais sobre direito civil, certamente, e sobre essas atualizações todas. É claro que nós vamos continuar acompanhando o caso. É importante saber que já temos esse texto para ser apresentado e votado agora no parlamento. Essa é a etapa crucial. Lá também será feito um debate. Mudanças podem acontecer, disso que a senhora contou para nós aqui das atualizações. Mas a missão do rádio é informar, trazer para os ouvintes aquilo que foi debatido e o que pode mudar na vida de cada um de nós, que estaremos envolvidos em questões como essa que tratamos em algum momento da nossa vida, certamente. Professora, foi um prazer, uma honra, viu? Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. A honra foi minha, agradeço a oportunidade, um grande abraço para os seus ouvintes.